E aí pessoal, beleza? Fernando falando aqui para vocês, e no vídeo de hoje você vai aprender sobre o Past Continuous. Se você ainda não aprendeu o Present Continuous, então vai diretamente para esse vídeo aí, para que você assista ele primeiro, aprenda e depois volte para cá, para que você tenha uma maior compreensão assim do assunto. O Past Continuous é basicamente o que se refere ao gerúndio do português. Em resumo, palavras aí que terminam com ando, endo e indo. Seria basicamente aquelas situações que estavam ocorrendo lá no passado. Por exemplo, eu estava andando, eu estava correndo, eu estava lendo, eu estava rindo, eu estava comendo, enfim, todas essas palavras aí que terminam em ando, endo e indo. Em relação à sua forma estrutural, você tem a obrigação de saber o verbo to be no presente e no passado para conseguir compreender isso. O verbo to be nós temos três. Eles são am, is e are. Todos eles significam ser ou estar, dependendo da situação ao qual eu aplico. Então, em algumas situações, o verbo to be significa ser, em outras situações significam estar. Quando estamos falando do verbo to be do presente, a gente sabe que nós temos três. Quando passamos para o passado, ele cai de 3 para 2 verbos to be, que no caso seriam was e were. Então, esse was e were corresponde basicamente da seguinte forma: onde no meu verbo to be tinha am e is, eu substituo por was. Onde tinha are, eu coloco were. Então é basicamente aí essa estrutura que você vai utilizar no gerúndio do passado. E como sempre, nós temos aí a forma afirmativa, negativa e interrogativa também. Então, se você não aprendeu ainda sobre o verbo to be no presente e no passado, eu fiz aqui no canal 2 vídeos explicando sobre o verbo to be no presente e no passado. Então, corre lá para assistir também. Em relação à estrutura aí do past continuous, seria basicamente o seguinte: nós teríamos sujeito mais verbo to be no passado, mais verbo com ing, mais complemento da frase. Então, a estrutura seria basicamente essa daqui. Seguindo essa estrutura, nós teríamos aí a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos pegar aqui frases para que você entenda melhor como é que funciona. I was studying English yesterday. Essa daqui é a frase afirmativa. Na negativa ficaria I was not studying English yesterday. Então, a única coisa que eu fiz aí foi acrescentar o not depois do meu verbo to be no passado. Se eu quiser fazer na interrogativa, eu só inverto a posição do verbo to be em relação ao meu pronome pessoal do caso reto, que no caso seria a pessoa ao qual eu me refiro. Então, se antes eu tinha I was studying English yesterday, na interrogativa ficaria was I studying English yesterday? Lembrando também que devido às abreviações que estão presentes aí no inglês, o was not, ele pode ser abreviado para wasn't. Ele muda tanto na escrita quanto na pronúncia, mas o sentido e o significado não se alteram. Então eu posso utilizar tanto essa forma quanto essa daqui. Já na questão do were not, vai ficar weren't. E segue a mesma lógica do was not e wasn't também. Você pode optar por utilizar os dois aí na frase, que vai ter o mesmo sentido também. Vamos pegar aqui outros exemplos de frase. You were going to the party last week. Negativa, you were not going to the party last week. Agora, em forma de pergunta, were you going to the party last week? She was reading a book yesterday. She was not reading a book yesterday. Was she reading a book yesterday? Então é basicamente isso daí que você tem que entender sobre o gerúndio no passado. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima aula.